Olá, sou a professora Joilma, da disciplina de inglês, e a nossa videoaula de hoje será sobre o tempo Present Perfect. Bem, o Present Perfect, ele expressa três tipos de ações. Ele fala sobre uma ação que aconteceu em um passado indeterminado. Por exemplo, fui ao cinema. Quando eu digo fui ao cinema, essa frase está no passado, mas não tem tempo. Quando foi que eu fui ao cinema? Ninguém sabe. Tá? Ou para falar sobre uma ação no passado, mas ainda não terminada, ou seja, uma ação que vocês começaram a fazer lá no passado e continua até o momento presente. Por exemplo, você pode dizer assim, eu estudo desde 2010, por exemplo. Então, você começou a estudar em 2010 e até hoje vocês estão na sala de aula, vocês estão estudando. Ou para falar de ações repetidas no passado. Por exemplo, recentemente ou ultimamente eu não tenho dormido bem. Quando eu digo ultimamente eu não tenho dormido bem, significa que isso está sendo uma constante. Eu sempre está acontecendo de eu não dormir bem. Tá? Então, vamos ver. Esse tempo, present perfect, ele é um tempo composto. Ele é formado por dois verbos. Quais são esses dois verbos? Primeiro, você tem que usar has ou have, para depois você usar o verbo principal no particípio passado. Que aí, quando vocês forem colocar esse verbo principal no particípio, a primeira coisa que vocês têm que fazer é saber se esse verbo ele é regular ou irregular. E a gente descobre isso olhando sempre a lista que vocês têm no livro de vocês, a partir da página 199, que é 199, 200 e 201. Então, se o verbo que vocês estiverem procurando, ele não estiver nessa lista do livro, isso significa que ele é um verbo regular. Então, a gente coloca esse verbo no particípio acrescentando o ED. Mas tem aquelas regrinhas que vocês têm que lembrar. Se o verbo terminar em S, você coloca o D. Se o verbo terminar em consoante mais Y, você tira o Y e acrescenta ED. Se o verbo terminar em CVC, que é consoante vogal e consoante tônica, você vai repetir a consoante final e acrescentar o ED. Mas se o verbo que vocês estiverem procurando, ele estiver na lista, então isso significa que ele é um verbo irregular. O particípio dele está na terceira coluna da lista, porque toda a lista ele vem com 4 colunas. Primeiro é a forma básica dele, é o nome dele, o infinitivo. A segunda é o passado, a terceira é o particípio passado, que é o que vocês vão usar para esse tempo. Tá? E a quarta é a tradução. Então, vamos ver uma frase que fala sobre uma ação que aconteceu em um passado indeterminado. Ele volta, she has traveled to England. E ele viajou para a Inglaterra. Quando foi que ele viajou? Ninguém sabe. Um tempo determinado. Veja que ele colocou o has, porque aí é she. Lembre que para I eu uso have, para you eu uso have. É isso aqui, ó, que o mouse está passando em cima, have. Para he, she e it, que é a terceira pessoa do singular, eu uso has. Para we, you e they, eu uso have também. Tá? Vamos aqui. I have been to the USA. Eu estive nos Estados Unidos. Quando foi que eu estive nos Estados Unidos? Não se sabe. Por isso que se usa o present perfect, para falar sobre um passado indeterminado. You have made a delicious apple pie. Você fez uma torta de maçã deliciosa. Quando foi que você fez essa torta? Não se sabe. Tá? Agora, ações repetidas no passado. Olha, they have been sad recently. Ele tem estado triste recentemente. Tá? We have run every day in the park. Nós temos corrido todos os dias no parque. Então, ações repetidas no passado. E ações iniciadas no passado, mas ainda não terminadas. Esse tipo de ação é muito fácil também de se saber. Sempre que aparecer essa preposição aqui, since,
ou essa preposição for, ele vai estar falando de uma ação que você iniciou a fazer lá no passado, mas que até hoje você continua fazendo. My family has lived in Miami since 2010 ou 2010. Minha família mora em Miami desde 2010, então isso significa que até hoje eles estão morando lá em Miami. Paul has worked here for 20 years. Ou o Paulo trabalha aqui há 20 anos. Significa que até hoje ele está trabalhando. Então, sempre que a ação é iniciada no passado e continua até hoje, vai vir sempre essas duas preposições, ou o since ou o for. Ok? Vamos lá. Então, como eu disse, a estrutura da frase afirmativa, sujeito, que você já sabe, todos os pronomes pessoais do caso reto, eles têm função de sujeito, então, I é sujeito, you, he, she, it, we, you e they. Ou qualquer nome de pessoa, Maria, Pedro, Paulo, o homem, o cachorro, o gato, tá? Depois eu uso has ou have, para depois eu colocar o participio passado do verbo principal. Então, she, para she eu uso has, never been. Veja, o verbo aqui é be. Então, para eu colocar o particípio dele, eu vou na lista e pego ele na terceira coluna, been. Tá? My parents have visited Portugal 3 times. Meus pais visitaram Portugal 3 vezes. Aí, veja, eu coloquei have, o sujeito my parents, como o sujeito aí está no plural, eu uso have, e o verbo visit, ele não está na lista de verbos irregulares, então eu coloco esse verbo no particípio acrescentando o ed. Forma negativa. A forma negativa ela é semelhante à afirmativa. A diferença é que a gente vai acrescentar o not, que é o não, depois de has ou have. Todas as vezes que um tempo verbal ele é composto, é formado por 2 verbos, sempre o primeiro é verbo auxiliar. Então, este verbo auxiliar, se eu vou colocar na forma negativa, sempre vai ficar o not depois dele, do primeiro verbo. Então, she has not been to the States. Ou has not, eu posso escrever hasn't, né? Ele não esteve nos Estados Unidos. My parents have not visited Portugal. Ou my parents haven't, né? Meus pais não visitaram Portugal. Então, eu posso usar has not ou hasn't, have not ou haven't na forma negativa. Já a interrogativa, eu vou colocar primeiro has ou have, para depois colocar o sujeito, depois o particípio do verbo principal, o restante da frase de interrogação. Has she been to the States? Have my parents, esqueci o not aí, não tem esse not, ok? Visited Portugal, tá? Então, só é colocar has ou have no começo da frase, antes do sujeito. Aí, mais uma vez, só relembrando, apesar de que eu já disse antes, que o verbo principal pode ser regular ou irregular. Os regulares, o particípio, a gente acrescenta ed. Essa é a regra. Mas lembrando que, se o verbo terminar em consoante mais y, eu elimino o y e acrescento o ied. Se o verbo terminar numa sequência de consoante, vogal e consoante tônica, repete a consoante final e acrescento o ed. Se o verbo terminar em e, eu acrescento o d. Tá? Então, wait, waited, cry, cried, stop, stopped. Okay? Outra coisa, os verbos irregulares têm seus particípios em destaque na terceira coluna. Tá? O particípio passado sempre fica na terceira coluna da lista dos verbos regulares. Na cor vermelha, que deve ser utilizado sem alterações. Então, se lá ele pedir o verbo go, você vai botar gone. Se for break, broken. Be, been. Give, given. Tá? Então, sempre o particípio dos verbos irregulares, eles sempre estão na terceira coluna da lista. Bem, gente, vocês em casa vão responder a atividade da página 136, o quesito 1,
2 e 3, que é sobre o present perfect, ok? Um forte abraço e até a próxima aula,